Fechado, irmãos. A pastora Lisiane vinha, mas ela não aguentou, irmãos. Ela está desde segunda-feira. Pode começar, Neneca, iniciar aí, tá? Conseguiu, Neneca? A pastora Lisiane está desde segunda-feira pesteada. E aí, passou para mim. Ontem eu passei, ela não foi trabalhar, a gente ficou junto, né, o dia inteiro ali, eu tentando cuidar dela. Só que aí eu acho que a peste passou para mim, né? Mas está repreendido em nome de Jesus. Amo que eu estou quase sem voz aqui, mas glória a Deus, querido. Mas né, a gente fechado ou não, enfermo. Oi? Na saúde e na doença. O importante é nós estarmos aqui para adorar o Senhor, amém? Então, amados, vamos ler a palavra do Senhor. Hoje o Senhor falou muito ao meu coração. Eu conversei com um irmão, mandei uma mensagem para um irmão falando sobre isso. E aí o Espírito Santo ministrou e eu até gravei. Quem ouviu o videozinho que eu gravei hoje? Quem viu mesmo? Porque às vezes a gente vê 10 segundos e para, né? Quem viu até o fim aí, amém? Foi uma palavra que Deus ministrou no meu coração. E aí quem ia pregar hoje ia ser a pastora Lisiane, só que ela mal. E aí eu falei assim, eu vou trazer essa palavra que Deus ministrou no meu coração, amém? Então abra a Bíblia, está ali, ó, Isaías, capítulo 43, versículo 18, amém? Vamos estar lendo aqui em nome de Jesus. E a palavra de Deus fala assim, ó. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Olha só, não lembrais das coisas que já se passaram, e nem mesmo considere as antigas. E eis que faço uma nova coisa, uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Olha só. Eis que faço uma nova coisa, uma coisa nova, uma novidade. Até aí a minha sogra ia cantar. Uma novidade. Agora sairá a luz. Não, aí tu. Amém. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos ermos. Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Pai. Prepara nosso coração. Não deixa ser apenas uma palavra, apenas mais uma, não. Que não seja apenas mais uma, mas que seja uma palavra diretiva, uma palavra de renovo, uma palavra de cura, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa estar anulando o ego, a carne, e que o Espírito Santo possa alcançar a nossa mente, o nosso coração, e possa ministrar uma palavra de vida hoje, Deus. Em nome de Jesus, que teu sangue venha ser derramado sobre a mente e o coração de cada um que está aqui. Que o teu sangue seja derramado sobre a minha vida. Que eu estou aqui só pela misericórdia, Deus, mas me dá a tua graça hoje, para que eu possa trazer não a palavra do meu coração, mas do teu coração. Que todo espírito do inferno, na autoridade do nome de Jesus Cristo, caia por terra agora. Todo espírito que se levanta contra a palavra de Deus, contra as tuas promessas, contra as tuas novidades, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, céus abertos sobre essa igreja, que teu Espírito possa trazendo perdão, renovo, cura, restauração, que Satanás seja envergonhado, e teu nome exaltado neste momento, Deus, nesta palavra, fala conosco, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Amém, amados? Deixa lá no 18 por enquanto. E a palavra de Deus fala assim, querido, que o Senhor, ele nos orienta, uma palavra profética, que Isaías traz sobre o povo de Israel. E Isaías, todo o livro de Isaías, é ele trazendo uma mensagem para o povo de Israel. Não tem a ver com a igreja, entre aspas. Porém, todo teólogo diz que as cartas, o livro de Isaías, na verdade, é o evangelho do Velho Testamento. Porque Isaías, o tempo todo, ele aponta para a vinda do Messias. O livro de Isaías, o tempo todo, ele está trazendo a revelação de Cristo para a igreja. Tanto que ele fala sobre o nascimento de Cristo, ele fala sobre a morte de Jesus. Então, se existe um evangelho no Antigo Testamento, seria as boas novas, que evangelho é isso? De Isaías, escrito no Antigo Testamento. E aqui, nesse momento, Isaías está falando para o povo de Israel que eles não precisam
precisariam mais lembrar do sofrimento passado e nem das coisas antigas. E hoje o Senhor também traz a mesma mensagem, não apenas para o povo de Israel, mas para nós que somos igreja. Ele fala assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas e nem traga mais em consideração, não traga mais ao teu coração as coisas antigas. Por quê, querido? E ele diz: eis que faço uma coisa nova. 19. Eis que faço uma coisa nova. E ele diz: sairá a luz. Querido, talvez o teu passado, as coisas velhas na tua vida foram trevas, foram lutas, tribulações, foi um passado vergonhoso que muitas vezes nós queremos esquecer. É um passado que nos machucou, que nos feriu, mas que vira e mexe, esse passado, ele vem em nossa mente, quer para nos torturar, dizendo: olha, você fez isso, você fez aquilo, quer muitas vezes para nos acusar, dizendo: olha, não adianta você botar uma roupa de crente hoje, não adianta você estar na igreja, porque o teu passado te condena. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, que nós não deveríamos mais considerar essas coisas passadas. Por quê? Porque o Senhor, Ele está fazendo algo novo. Em qual vida? Na minha e na sua vida, querido. E Ele diz assim, ó: esse algo novo sairá luz. A luz de Cristo brilhará na sua vida. E Ele fala assim, ó: vocês não percebem. E meu amado, o maior problema de quem está na igreja, porque esta palavra é para mim e para você que está na igreja, não é para aquele que está no mundo perdido, mas é o quê? É que muitas vezes Deus tem uma promessa de novidade. Deus tem uma palavra de vida para mim e para você. Deus tem te dado até sonhos no teu coração. Mas apesar disso tudo, nós não percebemos. E por que a gente não percebe, querido? Por mais que o Senhor está falando, Ele está dizendo assim: Thaís, eu tenho uma novidade para a tua vida, eu tenho um novo projeto, eu tenho coisas novas para você. Mas por que a gente não percebe? Porque a gente teima em lembrar, em trazer à memória as coisas passadas, as coisas antigas. E porque ficamos amarrados às coisas antigas, a gente não consegue perceber as coisas novas que Deus tem para nós, querido. Um exemplo disso, muito clássico, é quando estava lá Ló, em Sodoma e Gomorra. Deus envia uns anjos lá para resgatar a família dele. Os anjos falam assim: olha, pega a tua esposa, as tuas filhas, os teus genros e sai deste lugar, porque vai vir condenação para essa terra. E diz a palavra que Ló ficou ali tentando convencer os seus genros a vir, e eles não vinham. E o anjo falava assim: ó, vambora, Ló, vambora, porque a ira do Senhor cairá sobre essa terra. E ele ficou se demorando, até que o anjo pegou pela mão e falou assim: ó, vamos embora, pega aqui. Ah, mas meus genros não vieram, então eles vão ficar para trás. Querido, tem gente que está andando contigo, que você ama, que você tem um carinho incrível, que você tem orado, você tem intercedido, mas, meu amado, vai chegar um momento que o Senhor vai chegar, Ele vai falar assim: querido, é você e Deus, Ele e Deus. Muitas vezes a gente quer pegar as pessoas pela mão, tentar abrir a mente, colocar a palavra, a revelação de Deus, mas, meu querido, entenda que a salvação, ela é individual. Diz a palavra de Deus que a porta é estreita, o caminho é estreito. E é estreito por quê? Porque só poucos entrarão ali. E, meu amado, a porta é estreita porque ninguém vai entrar de mão dada, querido. Não adianta, muitas vezes, a gente tentar forçar algo para alguém que não quer. Nós precisamos o quê? Interceder, orar, buscar e consagrar, mas entender, querido, que no fim a escolha é individual. E muitas vezes nós estamos sofrendo por alguém que muitas vezes não quer, querido. Então a sua função muitas vezes é o quê? É orientar e dizer que Ló falou: olha, está vindo uma condenação, vamos embora. Mas eles não quiseram vir. E diz a palavra que o anjo pegou na mão de Ló, pegou na mão das suas filhas, da sua esposa, e saíram.
finalmente saíram daquele lugar de condenação, daquele lugar de perdição, onde a ira do Senhor cairia sobre Sodoma e Gomorra. Agora, interessante é que no meio do caminho, o anjo dirigiu, falou assim: olha, eu vou levar vocês até aqui, mas daqui para frente vocês vão. E ele orientou: não olhe para trás. Não olhe para trás. E diz a palavra que Ló saiu com suas filhas, com a sua esposa, mas em algum momento, a esposa de Ló começou o quê? Trazer à memória o quê? As coisas passadas. E ela começou a pensar naquilo, ela começou a considerar as coisas antigas. Versículo 18. Ela começou a trazer à sua mente aquilo que ela estava deixando para trás. E, meu amado, quando ela começou a considerar no seu coração aquilo que ela estava deixando e que na visão dela era perda, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, o que aconteceu com ela? Ela ficou paralisada, ela se tornou uma estátua de sal. E, meu amado, talvez hoje você não é uma estátua de sal, você não se tornou uma estátua, um monumento, onde as pessoas passam nessas praças e vê ali, ó, monumento a Duque de Caxias, monumento ao laçador, está lá o laçador com laço. Talvez você não seja uma estátua física, porém, a tua vida espiritual está paralisada. Por quê, querido? Porque apesar de haver uma direção, o Senhor mandou os anjos dele, os pastores, os profetas, os mestres, têm te dado direção. Você já sabe o caminho a tomar, irmã Ana. Você já sabe o caminho a tomar, Tailã. Mas aí no meio do caminho, você começa a trazer o que no coração? Aquilo que você deixou para trás. E, meu amado, quando o teu coração está focado naquilo que ficou para trás, a tua vida paralisa. Paralisa a tua vida financeira. Já viu? Aquelas situações que, parece que minha vida não vai para frente. Eu estou estagnado. Já ouviu essa palavra? Está tudo estagnado na minha vida. Minha vida emocional não dá certo, meus relacionamentos não dão certo, meu trabalho não dá certo. Eu trabalho, mas eu nunca vejo a prosperidade chegar. Eu trabalho tanto, às vezes eu até saio para me alegrar. Eu vou no shopping ver um filme, eu vou passear com a família, mas é uma alegria passageira que vai embora. E aí tu pensa assim, minha vida está estagnada. E é verdade, querido. Porque enquanto você, veja bem, apesar de ter uma palavra profética sobre a sua vida, apesar de você já conhecer a palavra, apesar do Senhor mandar os anjos dando direção para a tua vida, você ainda está considerando no seu coração as coisas antigas, as coisas passadas a qual Deus falou. Você precisa deixar isso para trás, querido. E aí o que acontece? Tua vida está travada. Tua vida espiritual, ela não avança. O chamado de Deus na tua vida não acontece, apesar de haver promessas. Apesar de Deus dizer assim, ó, eis que eu tenho uma coisa nova para você. Um chamado novo, um ministério novo, um trabalho novo, finanças novas, emoções saradas. Querido, quantas pessoas doentes emocionais, que não possui saúde emocional, não tem inteligência emocional, onde qualquer coisa te abala. Tem gente, querido, que qualquer coisa que acontece na vida dele, ele fica abalado emocionalmente. E sabe onde é que você vê isso, querido? É fácil. Começa a ver os status que a pessoa comenta, os Facebook que ela começa a publicar. Aquilo ali fala muito da alma, querido. Porque a tua alma, ela grita. E hoje em dia, onde a gente fala que as redes sociais deu grito, deu vozes aos tolos, né? Mas ela deu vozes à tua alma. E muitas vezes, ali nas redes sociais, você está gritando o quê? O grito da tua alma. Só que o grito da tua alma tem a ver com o quê? Com aquilo que você está passando. E por que você está passando? Simples, querido, porque você está paralisado. E quando a gente fica paralisado, querido, nós ficamos por quê? Porque a gente está saudosista daquilo que deveria ter ficado para trás e não ficou. E, meu amado, apesar de você ter palavra profética, apesar de Deus estar te dando uma nova direção, apesar de Deus ter coisas novas para a sua vida, você está paralisado, querido. E, meu amado, muitas vezes você acaba paralisando você e sua família, porque eu fico imaginando, não a mulher que virou estátua, mas o coração de Ló. E diz a palavra que Ló, quando percebeu que a sua esposa paralisou, qual que era a intenção dele? É também olhar para trás.
Minha esposa ficou para trás. O meu bem mais precioso, que é meu amor, ficou para trás. E a tendência natural é o quê? Era ele olhar para trás também. Mas diz a palavra que Ló, ele começou a andar descostas para ver a sua esposa, para se despedir de sua esposa. Porque apesar dele ter a sua esposa como precioso, ele não deixou de obedecer a palavra de Deus. E meu amado, você precisa, de uma vez por todas, deixar de trazer aquilo que passou para a tua vida, querido. De ficar trazendo na memória, e muitas vezes não são apenas sentimentos. Às vezes a gente fala muito de coisas ruins, né? Eu trago à memória a minha mãe que morreu, o meu pai que me feriu, alguém que me machucou, que me traiu. Não, querido, muitas vezes a gente não fica preso a um passado ruim. Às vezes a gente fica preso a coisas boas que aconteceram. Eu fico preso a uma história de vida que eu vivi no passado, que foi muito bom, mas passou, querido. O passado ficou para trás e ele não volta mais, querido. Tanto o passado ruim, quanto o passado maravilhoso que tu viveu. E muitas vezes, porque eu estou preso a coisas que aconteceram na minha vida maravilhosas, mas que não fazem mais parte da tua vida, você também fica paralisado para as coisas novas que Deus tem. Porque a palavra de Deus fala que nosso Deus é um Deus de novidades, querido. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Mas enquanto você estiver com o teu coração focado naquilo que já passou, querido, você não vive o novo, mas também fica paralisado, querido. E meu amado, tudo é espiritual. Tudo. Tudo é espiritual. O pastor está muito, né? Isso é coisa de fanatismo. Tudo é espiritual. Querido. Porque nós vivemos num mundo físico que é regido por leis espirituais. A lei, por exemplo, da semeadura. Aquilo que você semeia, você colhe. E meu amado, se você passou a tua vida inteira semeando batata, você vai colher o quê, querido? Batata. Se foi batata, vai colher batata. Então, se você passou a sua vida inteira semeando aipim, você vai colher aipim. E diz a palavra de Deus, olha, não vos enganeis. De Deus não se zomba. Se aquilo que a alma semear, ela vai colher. Se ela semear prosperidade, cura, amor, ela vai colher isso. Agora, se ela colher raiva, ira, ela vai colher isso também. Porém, nós queremos um Deus poderoso, que Ele pode pegar a minha semeadura passada, que foi raiva, foi ira, foi coisas ruins, foram escolhas erradas, e Ele pode transformar essa semeadura de batata e poderoso para fazer colher repolho. Deus pode. Mas para que você venha viver isso, querido, você precisa parar de olhar para as coisas que se passaram e você precisa perceber, querido. Diz a palavra, não percebeis que Deus tem coisas novas para você? Mas sabe qual é o problema? O problema não são as coisas novas. O problema é muitas vezes a frustração que às vezes acontece na nossa expectativa da coisa nova. Porque aí Deus chega para você, Luz Carla, fala que olha, eu tenho coisas novas, eu tenho promessas novas para a tua vida, Tailã, eu tenho promessa nova para a tua vida, Ana, Joana, tenho coisas novas. Aí você fica naquela expectativa. Não, eu vou viver, Deus prometeu que eu vou viver algo. Mas muitas vezes, porque as coisas não acontecem da maneira que eu espero, e nem no tempo que eu espero, o que acontece? Eu me frustro. Um exemplo disso é Naamã. Diz a palavra de Deus que Naamã estava leproso, tomado de lepra. Aí uma das suas servas, que era escrava de Israel, falou assim, olha, se tu fosse lá na terra, na minha terra de Israel, tem um homem de Deus lá. E se esse homem de Deus orar por ti, você seria curado. Naamã, general dos generais, desesperado, tomado pela lepra, foi lá, chegou lá na casa de Eliseu, estava indo em direção ao profeta Eliseu, diz que no meio do caminho o profeta Eliseu ficou sabendo que o general vinha para ser curado, e o profeta mandou um mensageiro, mandou Geazi e falou assim, olha, vai lá e fala para o general que ele precisa dar 7 mergulhos no rio e ele vai ser curado. Ou seja, Deus deu a direção. Ele falou assim, olha, eu tenho coisa nova para a tua vida, Naamã. Vai, mergulha 7 vezes no rio Jordão e tu vai ser curado. Ou seja, deu uma palavra diretiva, deu uma direção para coisas novas, e ele falou assim, ó, percebeu a direção que eu te dei? Vai e faz. Qual foi a expectativa de Naamã? Era chegar lá, se você for ler depois a palavra está em Reis, diz a palavra de Deus que a expectativa de Naamã era chegar lá, o profeta ia levantar as suas mãos, ia orar ao seu Deus,
E o seu Deus, ou seja, o Deus de Eliseu, iria curar ele. Mas quando ele chegou lá, e ao invés dele vir o profeta vir em direção, ele manda apenas um mensageiro e fala assim, ó, ele mandou tu mergulhar, ele se frustrou. E ele falou assim, mas peraí, como assim? Quem esse cara está pensando? Ele não sabe quem eu sou? Ele não sabe quem eu represento? Ele não sabe que eu tenho o poder de vir aqui destruir todo esse reinado de Israel? Mas diz a palavra que diante da frustração, ele poderia ter ido embora. Mas diz a palavra que um dos seus servos falou assim, vem cá, ô general, se ele te pedisse algo dificílimo, você não faria? Se ele te pedisse que tu te desse rios de dinheiro, ouros, barcos, roupas, tu não daria? Ele só pediu uma orientação, vai lá e mergulha, vai e faz. Diante da frustração, ele se sujeitou à direção. E diz a palavra que quando ele mergulhou, na 7ª vez ele foi curado. E o que acontece, querido? Muitas vezes a frustração diante da expectativa de algo novo faz a gente tomar 2 atitudes. A primeira é se sujeitar à direção de Deus, ao tempo de Deus, à maneira de Deus e fazer aquilo que Deus nos direciona ou nos frustrar. Foi o que aconteceu com os espias. Diz a palavra que os espias chegaram lá na terra da promessa, foram lá em Canaã, andaram 40 dias na terra da promessa, cheiraram a promessa, provaram dos frutos. Quando eles chegaram, eles tinham uma expectativa o quê? Que eles iam chegar e iam tomar a terra. Quando chegaram lá, viram que a promessa era verdadeira, porém, que havia gigantes, povos fortalecidos, fortaleza, eles se frustraram. E qual foi a atitude deles diante da frustração? Diz a palavra que os 10 espias voltaram e falaram assim, olha, vamos voltar para o Egito. Ou seja, vamos voltar para as coisas passadas. Vamos voltar para a velha vida. Quantas pessoas, querida, têm recebido palavras do Senhor, promessas de coisas novas, mas devido à sua frustração, quando as coisas não acontecem como tu quer, do jeito que tu quer, da maneira que tu quer, no tempo que tu quer, o que você faz? Você se frustra e volta para o seu passado. Volta para as velhas vidas, para as velhas atitudes, para os velhos pensamentos, para as coisas antigas, querido. Por quê? Porque eu fiquei magoado com Deus. Porque as coisas não aconteceram como eu esperei. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro está lá, dizendo, Senhor, por ti eu darei minha vida. Jesus, quando foi traído e veio Judas com um beijo, traiu Jesus. Diz a palavra de Deus que Pedro puxou a espada. Irmão, quando Pedro falou assim, ó, por ti eu daria minha vida, ele estava sendo sincero, querido. Porque na visão dele, ele pensou assim, quando o bicho pegar aqui, quando a coisa começar a apertar, Jesus vai orar dos céus e vai mandar bola de fogo consumir os inimigos. Porque Elias era um profeta de Deus, chamado profeta do fogo. Certa vez veio uma companhia de guardas, se eu não me engano, 40 homens e um capitão comandando, porque Acabe queria falar com Elias. Diz a palavra de Deus que quando Elias soube que vinha um exército contra ele, ele clamou e mandou fogo e consumiu o exército que veio atrás dele. 3 vezes vieram, 2 vezes foram consumidos por fogo. Tanto que os discípulos falaram, ó Senhor, esse povo incrédulo aqui, faça como Elias, ore e mande fogo consumir eles. Quem já viu essa passagem? Os discípulos chegaram, Jesus, olha só, esse povo incrédulo faz que nem Elias, manda cair fogo. Aí Jesus, como é que é? Olha o que vocês estão falando. Vocês querem mesmo que eu ore para mandar fogo sobre esse povo? E eu creio que Pedro, na sua ignorância, na sua expectativa de governo, ele pensou assim, não, quando o negócio apertar, e o povo vinha querer matar Jesus, Jesus vai mandar fogo dos céus, Jesus vai mandar um anjo e vai exterminar esse povo. Só que de repente Jesus vai para ser preso, ele puxa a espada, arranca a orelha de Malco, o sacerdote lá, servo do sacerdote, perdeu a orelha. Jesus vai lá e cola a orelha dele e se sujeita à prisão. Aquilo causou um pinel em Pedro, querido. Pedro começou a se frustrar com aquilo e a frustração dele culminou o quê? Ele negar Jesus. Mas não apenas negar Jesus. Quando Jesus ressuscitou, o que Pedro estava fazendo, querido? Pedro voltou para as coisas antigas. O que ele fez? Ele voltou a pescar, querido. Pedro falou assim, não, as coisas não estão acontecendo como eu imagino, eu vou voltar para a velha vida. Eu vou voltar para as velhas atitudes, para os velhos caminhos, para os velhos promessas. E voltou a pescar, querido. E, meu amado, quantas vezes, queridos, Deus tem liberado palavras novas e nós não temos percebido. Por quê? Porque a gente se frustra, porque a gente está paralisado, porque a nossa mente e o nosso coração ainda está no passado, querido. Está no passado que não aconteceu.
Tá num sonho que você tinha. Eu tinha um sonho tanto que acontecesse de tal jeito. Eu conversava com o irmão esses dias agora, né? A gente conversando sobre o irmão, que muitas vezes a pessoa vem e ela quer que as pessoas que estão em sua volta venham acontecer como ele imaginou que quisesse que acontecesse. Não, não. Eu vou vir para a igreja, aí eu vou aceitar Jesus, aí minha família toda vai vir para Jesus, aí o meu filho vai vir para Jesus, o meu marido vai virar uma bênção, vai virar um profeta de Deus, a minha esposa vai virar mulher de oração. E muitas vezes nada disso acontece. E o que ele faz? Ele se frustra, querido. Porque na cabeça dele, ele ia aceitar Jesus e o céu ia entrar na casa dele. Profeticamente isso aconteceu. Mas não no teu tempo. Quantos? Abraão tinha a promessa de ser pai de grandes nações. Entre a palavra liberada e a promessa se cumprir, passaram-se 25 anos, querido. Tu imagina 25 anos você ouvindo, olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, a tua nação será bendita, a sua descendência será bendita em toda a terra. Só que ao invés disso acontecer, foi 25 anos de esterilidade, querido. José foi preso aos 17 anos com promessa, com sonhos de Deus. Querido, José passou 13 anos da sua vida em escravidão. E nós não estamos falando de um homem velho e experiente, é de um adolescente que foi pego e foi largado na cadeia e na escravidão, querido. Mas apesar disso tudo, eles sabiam que Deus tinha uma novidade e eles não estavam com seu coração amarrado naquilo que eles estavam vivendo, mas eles criam na promessa, sim. E amados, para encerrar a mensagem, eu não quero ir muito longo. Existe um homem de Deus que foi chamado pelo Senhor. Elias era um profeta cheio do Espírito Santo. E diz a palavra que ele deixou um discípulo Eliseu, que diz a palavra que ele teve a unção dobrada, a porção dobrada da unção de Elias. E diz a palavra de Deus que Eliseu foi cheio do Espírito Santo. Porém, diz a palavra que quando Elias chegou e falou assim, Eliseu, vem e me segue. Ou seja, uma coisa nova, uma novidade, uma palavra profética foi lançada sobre ele, falando assim, olha, Luiz Carlos, vem e me segue. Joana, vem e me segue. Diz a palavra que ele estava com a carroça e os seus bois arando a terra. E meu amado, o que ele fez? Ele falou assim, querido, eu vou seguir. Eu vou obedecer. Mas antes ele pegou, ele quebrou as carroças, fez uma fogueira, fez um grande churrasco e queimou ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele destruiu aquilo que poderia fazer ele querer voltar para a velha vida. Ele foi e pegou a única ponte. Ele poderia dizer assim, não, eu vou. Mas se de repente não der certo, esse negócio de ser discípulo de Elias, eu volto para o campo. Eu vou voltar para a plantação, vou voltar para a minha terra. Não, querido, ele foi lá e ele não deixou segunda escolha. Ele não deixou plano B. Ele falou assim, eu vou e eu vou me entregar de corpo e alma para o chamado de Deus. E ele quebrou a ponte com o passado dele, que era o quê? Que eram as carroças. Eu não quero mais saber disso. A gente até canta aquela música, e eu, eu dependendo dos meus pais, alguém me lembra aí? Quebrei as carroças e eu afundei os barcos no cais. Querido, ele quebrou aquilo que poderia talvez ser uma estratégia de voltar para a velha vida. É o que Pedro deveria ter feito, né? Na canção fala, afundei meus barcos no cais. Era o que Pedro, se Pedro tivesse afundado os barcos dele, ele não teria nem como cogitar voltar pela velha vida. Mas esse é o problema, querido. A gente vem para Jesus, a gente até recebe a promessa de Deus, mas a gente fica com um plano B guardado ali. Não, se tudo der errado, eu vou ter esse plano B aqui. Eu volto para as coisas antigas. Era o que o povo estava lá no deserto. Não, deu errado. Pô, tem gigantes lá. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Egito. Vamos, pelo menos no Egito lá a gente tinha sustento, a gente tinha comida, a gente tinha casa. A gente tinha casa quentinha, tinha comida, tinha o chicote dos egípcios, mas pelo menos a gente não vai morrer de fome. É o plano B, querido. E muitas vezes você tem recebido promessas de Deus, mas ou você está paralisado, porque até hoje você ainda está pegado nas coisas que se passaram, ou você está frustrado, porque a expectativa de você viver algo novo ainda não aconteceu e você se frustrou. Ou você está ali, ó, não, eu estou aqui, estou esperando acontecer, mas se não acontecer, eu tenho meu plano B, está aqui, ó. Eu guardei o meu barquinho, eu posso voltar a pescar, eu posso voltar para a velha vida, querido. Enquanto você estiver com essa expectativa no teu coração, não vai acontecer, meu amado. Não vai. E vou te dizer que talvez não está acontecendo exatamente por isso, porque você ainda está pegado às velhas coisas, às velhas promessas, aos velhos costumes, à velha vida, querido. Mas Deus tem uma promessa de coisas novas sobre a sua vida. E diz a palavra assim, em Isaías 55,
Abre para nós aí, Neneca. Isaías 55:9 fala assim, ó. 55:9, é só para frente. Fala assim, ó, que os meus caminhos não são, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, e assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Querido, os caminhos do Senhor são mais altos do que os seus, os pensamentos do Senhor vai além do que tu imagina. Meu amado, você tem que parar de tentar imaginar como Deus vai fazer. Não, você não tem que saber como, você tem que se sujeitar ao processo e dizer, Senhor, eis-me aqui, faz do jeito que tu quiser, faz da maneira que tu quiser, e Deus vai fazer. Amém, amados? Se coloque de pé. E, amados, bota no versículo 11, 55:11, fala assim, ó, querido, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para quem enviei. Querido, Deus tem enviado uma palavra para você. Deus tem declarado uma palavra profética para a sua vida. Já saiu uma palavra da boca de Deus para a tua vida. Perdão que eu não estou conseguindo falar muito, irmãos, porque eu estou gripado e eu não vou ficar aqui aleluiado, glorificando como eu gostaria. Mas, meu amado, às vezes a gente acha que Deus só fala quando tem o racharabalamácia, quando tem alguém gritando. Querido, Deus está falando, querido. E Ele está falando assim, ó, que a minha palavra que eu lancei sobre a tua vida, Cris, a minha palavra que eu lancei sobre a tua vida, Aninha, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai prosperar e vai fazer aquilo para que eu enviei. Aí você diz assim, pastor, mas Deus já enviou tantas palavras proféticas, tantas palavras abençoadas, mas eu ainda não vivi, Niva. E, meu irmão, talvez você não viveu simplesmente porque não chegou o tempo. Não é o tempo, mas talvez você não está vivendo porque você está paralisado, querido. Porque apesar de haver uma palavra profética, apesar de haver uma novidade, coisas novas Deus tem preparado para a tua vida, mas porque você ainda está apegado a um passado que já passou, não vai acontecer, querido. E enquanto você não dizer, Senhor, me faz esquecer esse passado, me faz esquecer essas coisas que ainda me pegam a velha vida, que me faz ainda querer viver sonhos que é da velha vida, querido, não vai acontecer os sonhos de Deus. A palavra já foi lançada. A palavra já foi liberada. E diz a palavra, ela não vai voltar vazia. Mas para que ela venha se realizar e prosperar na tua vida, querido, você precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Deus, não deixe eu me frustrar com as minhas expectativas. Talvez você se frustrou, querido, e desistiu. Quantos aqui, querido, na caminhada da fé, em algum momento não desistiu, querido? Desanimou. O que mais tem hoje é crente desanimado, crente frustrado. Dizem que nós somos mais de 40 milhões de cristãos, mas diz que desse número é a metade hoje. É crente não praticante, é crente que não vai para a igreja, é crente que vai uma vez por mês. Por quê? Porque se frustrou, querido. Porque ele tinha uma expectativa no coração dele, ele queria que fosse de um jeito, mas porque não aconteceu desse jeito, ele se frustrou. E quando ele se frustra, o que ele faz? Ele ainda é crente. Ele até crê em Deus, ele crê na promessa de Deus, ele crê na palavra de Deus, mas ele está o quê? Estagnado, paralisado. Querido, Deus não quer que você venha ser um crente paralisado, um crente que nunca vai viver as promessas de Deus. Mas, meu amado, se sujeita. Naamã se sujeitou, inicialmente se frustrou, falou, não. Mas, querido, se sujeita ao processo de Deus. Ouça a voz do Senhor. Ritinha, se sujeita à palavra que Deus tem te direcionado. E, querido, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver algo maravilhoso, que quando você finalmente estiver vivendo, eu fico imaginando Pedro. Pedro queria que Jesus viesse ali, mandasse fogo, não aconteceu. Mas aí você vê depois que Jesus restaurou a comunhão com Pedro, Pedro pregando e 3.000 almas se convertendo. Você vê Pedro na porta formada falando assim, olha, nem prata nem ouro eu tenho, para tudo que eu tenho te dou, levanta e anda e acontecendo. Você vê Pedro pregando a segunda pregação de Pedro, 5.000 se convertendo. Pedro andando no sobrenatural. E eu tenho certeza que quando Pedro começou a viver a novidade de Deus, ele falou assim, não, foi muito melhor do que eu tinha imaginado. Querido, quando os planos de Deus acontecer, você vai olhar para trás e vai dizer assim, olha, foi muito melhor na forma e da maneira de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido, em nome de Jesus, vamos todo mundo aqui para frente, vamos orar juntos. Somos poucos hoje.
Amados, o que tem te paralisado? Querido, o que tem na tua vida feito você ainda pensar, olhar para trás, tem feito você parar, como diz a palavra, lembrai-vos da mulher de Jó. O próprio Senhor falou assim, olha querido, lembrai-vos da mulher de Jó, de mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Tinha promessa, tinha direção, o anjo já tinha dado direção, é para aqui, ó, vai para cá. É para lá, lá é lugar de vida, lá é lugar de salvação. Mas a mulher de Ló ficou presa às velhas coisas, ao passado, às coisas antigas, e ela paralisou a sua vida, querido. Meu amado, talvez você está paralisado até hoje, 20 anos paralisado. Tu está hoje crente, servo de Deus, 10 anos, 15 anos. Tem crente aqui que é mais velho do que eu até, de tempo de igreja. Mas está paralisado, querido. E aí você começa a brigar com Deus, você começa a brigar com os homens, aí você diz que é culpa de todo mundo. Não, querida, a culpa é tua. Por quê? Porque tu está olhando para trás, querido. Porque até hoje, apesar da palavra já ter sido liberada, olha lá, ó, a minha palavra que sai da minha boca não vai voltar vazia, mas antes ela vai se cumprir, ela vai cumprir aquilo que eu falei que aconteceria, ela vai prosperar. Mas, querido, entre a palavra liberada e a prosperidade acontecer, tem que haver uma posição do teu coração de quê? De não olhar para trás. Deixar o passado para trás. Deixar as feridas, as mágoas, os ressentimentos para trás. Deixar as coisas maravilhosas que tu já viveu também para trás. E começar a viver um novo de Deus. Querido, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus e da tua igreja, Pai. Oh, Deus. Tu sabe que essa palavra, antes de falar com eles, fala comigo, Senhor. Pai, nós precisamos finalmente, Senhor, nos sujeitarmos à tua direção. Não deixar que o fracasso das nossas expectativas, que as frustrações das nossas expectativas venham nos fazer abandonar o alvo, o objetivo de Deus. Mas que nós possamos fazer como Paulo, que diz que uma coisa eu faço, que é esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço em direção ao alvo que o Senhor tem me dado, ao motivo da minha carreira em Cristo, que é Jesus. Senhor, não deixa, Senhor, que as decepções, que os velhos sonhos, Senhor, que os velhos vícios, que as amarras do passado venham ainda me prender, me paralisar. Até hoje, Senhor, tem crente aqui que é enfermo espiritual, que tem as suas emoções abaladas. Por quê? Porque ainda está preso nas coisas passadas, nas coisas velhas. E, meu amado, enquanto você estiver amarrado emocionalmente ao passado que já passou, você não vai viver as novidades de Deus. Mas em nome de Jesus Cristo hoje, Senhor, nós declaramos que nós não queremos mais olhar para trás. Nós não queremos mais viver frustrado, porque as nossas expectativas não aconteceram. Nós não queremos mais viver frustrado, Senhor, pensando em voltar para a velha vida, como aconteceu com os espias, porque as coisas não foram da jeito que ele imaginava. Ele pensou, vou voltar para o Egito, porque pelo menos no Egito tinha pão. Querido, não troque o banquete da mesa com Deus por um pão amassado pelo diabo, querido. Quanto crente tem trocado o banquete da celestial que nós vamos ter na glória, o banquete do noivo, trocado por um pão, por um prato de lentilha, azedo e aguado. Querido, não troque a promessa, a novidade de Deus pelas coisas velhas que Deus já te tirou, querido. Mas em nome de Jesus, diga para o Senhor nessa noite, Senhor, meu Deus, me ajuda, Senhor, a não mais me paralisar pelas coisas velhas, Senhor. Me ajuda, Senhor, não deixar que as minhas frustrações, que as minhas falsas expectativas venham fazer eu parar, venham fazer eu voltar para a velha vida, mas que eu venha ser como Naamã, que nem te conhecia. Mas diz a palavra que depois que ele mergulhou, ele se sujeitou ao processo, ele obedeceu a direção de Deus e ele foi curado. Ele não dizia mais, o Deus de Eliseu, não, mas ele dizia, o meu Deus, hoje eu sirvo ao Deus de Eliseu, porque ele me curou. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não ter expectativa no homem,
a não colocar a nossa expectativa nas coisas, mas em nome de Jesus, Senhor, a confiar na palavra que já foi liberada, a confiar na palavra que Deus tem nos direcionado, a permanecer na direção que o anjo do Senhor tem nos dito. O anjo tem dito: é por aqui, não olha para trás, continua nesse caminho. Mas muitas vezes eu trago o tempo todo o passado que Deus me tirou, a Sodoma e Gomorra que o meu coração ainda está. Deus, me tira do meu coração desse lugar de perdição, tira o meu coração, Senhor, disso que me faz pecar todos os dias. E Deus, me ajuda, Senhor, a permanecer na direção que o anjo do Senhor tem medido, a permanecer na direção de Deus, para que finalmente eu venha viver as novidades, a luz, as coisas novas que Deus tem preparado para nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, ela prosperará, ela falará aquilo pela qual ela foi enviada. E Deus, eu profetizo que nesta igreja, todos que aqui estão vão viver os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo que todos aqui vão ser impactados, Senhor, pela promessa de Deus e vão viver ela, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor, nesta noite, eu declaro, eu renuncio às velhas coisas, eu renuncio àquilo que tem me paralisado, que tem feito eu ainda ter saudade de uma vida que eu deveria ter abandonado. Eu rejeito essa vida, eu rejeito esse passado, eu tiro o meu coração de Sodoma e Gomorra e coloco o meu coração na direção que tu tens para minha vida, para minha casa, para minha família, para o meu chamado, em nome de Jesus. Hoje eu declaro que Satanás não vai mais me enganar com falsas expectativas, mas eu vou viver o projeto, a palavra que foi lançada da sua boca, Deus, para minha vida. E eu vou viver a promessa, a novidade de Deus para minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Oh, rabaxalabasto. Receba da novidade de Deus, querido, em nome de Jesus. Deixe o passado para trás. Não olhe mais para aquilo que ficou para trás. Deus tem novidade para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Queridos, domingo vamos ter ceia. A princípio eu quero fazer a ceia de manhã. Quem gostaria que fosse de manhã, ou quem fala: de manhã não dá para mim? Quem diz que de manhã não dá? Tem alguém aqui? Por que não pode, Ritinha? Então eu vou fazer à noite então, irmãos. Porque aí pelo menos todo mundo pode, né? Todo mundo pode à noite? Então, essa ceia vai ser à noite ainda, né? Porque eu quero que todos participem, amém? Querido, sexta-feira, célula, né? Vai ser na casa de quem a célula? Não sei, vamos descobrir, né? Mas semana que vem, as células, a princípio, a sua maioria vai ser na casa da nossa anfitriã maravilhosa. Quem é a anfitriã? Não, nas próximas semanas. Nas próximas. Vai dar certo em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos. Senhor, alguém quer algum pedido de oração específico, querido? Alguém tem? Algum pedido de oração, amados? Não? Em nome de Jesus, amém. Senhor, nos leva na tua paz agora para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Uma resta de semana na tua presença. Senhor, não deixe o inimigo nos roubar, Senhor, do lugar da tua promessa, do lugar de tua direção, Senhor. Que nós possamos permanecer sujeitando, Senhor, à vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Eu oro agora sobre a Ana e o Mateus, Senhor. Ele está preso, Senhor, ele fez escolhas erradas, Senhor, ele focou no passado, mas em nome de Jesus nós profetizamos que esta prisão não seja, pode ser uma prisão física, Senhor, mas que não venha a ser uma prisão espiritual, que ali naquele lugar de prisão física, ele possa encontrar liberdade no teu nome, Jesus, quanto tantos irmãos que eu conheci, que na cadeia, ali foi o lugar de libertação, que na cadeia eles tiveram um encontro poderoso contigo, e hoje servem ao Senhor, hoje eles são luz em meias trevas, Senhor, Pai, que esse Mateus e a Ana possam viver o sobrenatural de Deus, a cura e a libertação.
Eu oro pelo Thales, Senhor, 3 mesezinho com leucemia. Pai, nós profetizamos, Pai, que esta enfermidade não é para a morte, não é para as trevas, mas é que manifeste a Tua glória. Então que a Sua glória venha se manifestar na vida do Thales. Que esta enfermidade, Senhor, venha ser um testemunho de glória, poder e cura do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro pela Sua igreja, sobre cada família aqui, as que estão doentes nesse período. Essa chuva, Senhor, que essa chuva não venha alcançar a casa dos Teus filhos. Coloca uma barreira, Senhor, uma sebe, Senhor, uma cerca de proteção, protegendo a casa dos Seus filhos. A irmã Adriana dizia que a água está perto da casa dela. Não deixa, Senhor, que a água venha invadir o seu lar, a casa dos seus vizinhos. Coloca o Teu sangue sobre esta cidade, em nome de Jesus, Senhor. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos: Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.